Saudações cristãs no nome do Senhor Jesus Cristo, a todos os nossos irmãos que nos acompanham por Angola e também pelo mundo afora. O irmão não sabe quanto o seu acompanhamento, as suas orações têm servido de grandes bênçãos para nós. Pelo que quero agradecer a Deus por tudo que o Senhor Deus tem feito. Já agora, vamos orar para adentrarmos naquilo que é a matéria de hoje, nosso estudo bíblico, assim como costumeiramente, quartas e sextas-feiras, nós fazemos. Vamos orar ao Senhor Jesus. Senhor Deus e Pai, mil graças te rendo neste dia. Obrigado, Jesus, por mais um dia que nos concedes. Obrigado, Senhor, pela salvação das nossas almas. Obrigado, Senhor, pela vida de todos os que nos acompanham. Na medida que formos ministrar este estudo, pedimos que o Senhor toque em cada coração, abra as nossas mentes, manifesta teu poder e a tua palavra, quando é anunciada, Senhor, a tua palavra traz também consigo salvação, traz também libertação e curas divinas. Senhor, que a mão do Senhor possa acompanhar este programa e tocar a vida de cada um, trazendo, Senhor, o teu desejo, a tua perfeita vontade em nossos corações. Se há alguém doente, estenda a tua mão poderosa e sara este irmão, cura em nome de Jesus. Pai amado, eu quero te agradecer e louvar no nome deste Jesus que é o nosso Salvador. Oramos e todos dissemos amém e amém. Graças a Deus. Nós estamos, queridos irmãos, na sequência daquilo que são os estudos bíblicos que quartas e sextas-feiras, como dizia, estamos a passar para podermos então aprendermos um pouco mais daquilo que é a matéria de escatologia, de uma forma muito resumida, mas muito bem resumida, porque é uma matéria muito extensa, bastante extensa, com muitos elementos ali dentro. Quer dizer que todo o pacote da soteriologia, que é a matéria que cuida da salvação, faz parte deste programa escatológico. Portanto, o meu desejo é que até este ponto o irmão tenha pelo menos tomado nota de algumas questões muito importantes e talvez algumas dúvidas tenham sido dissipadas por intermédio mesmo deste programa, deste estudo bíblico. O outro nosso desejo é que haja em nós o sentimento de uma forma urgente de pregarmos a salvação em todos os lugares e não termos medo nem vergonha de mostrarmos quem nós somos, cristãos. Hoje em dia está muito badalado esta questão de cristianismo. Hoje em dia temos muitos escândalos nas igrejas, muitos escândalos de pessoas que são cristãs, muitos escândalos, por que não dizer, grande parte dos escândalos, os cristãos também estão metidos. Ou aqueles, pelo menos, que vão a igrejas chamados de crentes, na corrupção, na degradação moral, não é? Alguém que aceita Jesus e depois depois degrada-se moralmente. Líderes religiosos que estão metidos na corrupção, que estão metidos também na vida imoral, degradação moral, muitas seitas e muitas heresias, a pregarmos um evangelho muito barato, um evangelho quase sem sentido, um evangelho sem céu, um evangelho da terra, quase que não há muita preocupação em preparar o povo ou preparar os crentes, os cristãos, para estes momentos que antecedem o fim dos tempos, o fim do mundo. Não somos apologistas de desgraça em termos pessoais, a nível do mundo, porque todos querem ver o bem e o melhor,
Mas, biblicamente falando, do jeito que Jesus apregoou em Mateus, capítulos 24, 25, e aquilo que a Bíblia espelha, de certeza que nós estamos a caminhar para um fim. Pode ser amanhã, pode ser um mês, pode ser um ano, pode ser 10 anos, pode ser 100 anos. A verdade é que o mundo aponta que estamos a caminhar para um fim. A ciência comprova isto através mesmo destas matérias que hoje se debate, o aquecimento global e também as guerras e rumores de guerra e também o surgimento de seitas e de líderes falsos. Enfim, são elementos que estão plausíveis na Bíblia Sagrada e que de certeza irão acontecer, como muitos deles já estão acontecendo. Eu estava a preparar uma matéria, não para aqui, mas a preparar uma matéria sobre as profecias que já foram cumpridas, as profecias que estão a ser cumpridas, a se cumprirem, e as profecias por vir. E quando você começa a ver pela Bíblia Sagrada, isso é, as profecias dos tempos, anunciada pelos profetas, anunciada pelos grandes homens e mulheres de Deus, você vai ver de que um grupo de profecias cumpridas na íntegra, outros a serem cumpridos atualmente e aqueles outros que virão para o futuro. Então estamos a ver o cumprimento da Bíblia Sagrada, o cumprimento da Palavra de Deus. E eu admiro muito, eu respeito bastante pessoas que têm altos níveis na sociedade, pessoas muito respeitadas, pessoas que fizeram também carreira, têm seus nomes escritos nos anais, e são baluartes de um país, de uma nação, a nível de governo, a nível empresarial, a nível de igrejas, crentes, povo. Eu admiro bastante pessoas que tiram tempo dos seus afazeres para poderem reconhecer de que o homem sem Deus não é nada. Eu admiro bastante pessoas que têm os nomes lá em cima e, apesar de serem tão conhecidos e famosos, pessoas de influência, tirarem tempo para Deus. Não é um favor que estamos a fazer para Deus, não. É um dever de cada um de nós. Se eu adorar a Deus, Ele continua sendo Deus. E se não lhe adorar, também continua sendo Deus. Se eu servir a Deus, Ele continua sendo Deus. Se eu não servir a este Deus, Ele continua sendo Deus. Pelo que não é um favor que nós fazemos ir a uma igreja cristã que prega e ensina a palavra de Deus. Não é um favor que se faz a um pastor. E às vezes nós pastores é que ficamos atrapalhados, vou usar esse termo, quando recebemos altas figuras em nossas igrejas e pensamos que é tudo, Na verdade, é um dever que cada ser humano deve ter e deve fazer. Quando nós recebemos grandes entidades em nossos locais de cultos, glorifique a Deus, mas reconheça que este não está a fazer um favor para o pastor, não está a fazer um favor para a igreja. Ele mesmo se está a favorecer, no sentido de reconhecer que sem Deus nada podemos fazer. Então, queridos irmãos, Igreja de Deus, todos que nos acompanham, estes são tempos turbulentos, são tempos de muita batalha, tempos de batalhas renhidas, igual Jesus dizia. Para vencermos este tipo de batalhas, nós precisamos estar bem sólidos, enraizados na palavra de Deus. Porque nestes últimos tempos acontecerão coisas fabulosas.
Igual mesmo a Bíblia diz de que até sinais serão feitos e nós iremos aplaudir pensando que é em nome de Deus, quando na verdade são espíritos enganadores que vêm para tirar aqueles que estão na fé. Jesus dizia, porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Achará fé na terra? É o bombardeamento da tecnologia, é o bombardeamento da ciência, é o bombardeamento das coisas sociais, dos problemas sociais, bombardeamento das questões políticas, bombardeamento das questões espirituais, é bombardeamento, é mesmo batalha, é mesmo guerra. Vai prevalecer não aquele que vai à igreja, não aquele que anda com a Bíblia, não aquele que saiba ou sabe cantar os hinos da igreja, não aquele que ora muito, não, vai prevalecer aquele que conhece, tem pelo menos um domínio da palavra de Deus. E essa é a nossa grande preocupação. Que as nossas igrejas não estejam apenas cheias de pessoas, depois vazias, mas cheias de pessoas preparadas para que, se Jesus vier hoje, estarmos juntos na eternidade. A nível deste ministério, a nível de Ebenezer, é bom nós abrirmos os olhos porque os tempos não estão favoráveis. Que Deus o Pai abençoe cada um de nós nesta pequena palavra introdutória. O irmão sabe que nós estamos a falar de escatologia, e já desenhei aqui para facilitar. Os irmãos sabem que nós estamos nesse exato momento no tempo da graça, estamos a experimentar o tempo da graça. O irmão já ouviu falar do arrebatamento da igreja, já ouviu falar também do tribunal de Cristo, também já ouviu falar das bodas do Cordeiro. E enquanto a igreja está nessa trajetória, aqui embaixo na terra está a acontecer a grande tribulação, dividida em 2 períodos, 3 anos e meio mais 3 anos e meio, que vai dar 7 anos de grande tribulação, quando Cristo estiver a descer para salvar o povo judeu que aqui está, e todos aqueles que não aceitarem a marca da besta, quando estiver a descer, juntamente com os salvos da primeira ressurreição, que foram arrebatados. Portanto, haverá aqui uma batalha, que é a batalha do Armagedon. Satanás será amarrado, né? Depois dessa batalha, Satanás é amarrado, não é? Eu coloquei isto no lugar errado. Portanto, para finalizar a grande tribulação, aqui haverá então a batalha, a guerra do Armagedon. O Armagedon é que vai ditar o fim da grande tribulação e, ao mesmo tempo, em seguida, Satanás ser amarrado ou ser preso em cadeia. Depois disto, entrará o milênio, 1000 anos de reinado de Cristo sobre a face da terra. Pelo que já tratamos de tudo isto até aqui, na semana passada, sexta-feira. Falamos bastante sobre este elemento aqui do milênio. 1000 anos de Cristo reinando sobre a terra. Agora, hoje nós vamos dar sequência porque estamos já a chegar no fim desta matéria. Qual é o elemento que vai marcar o fim do milênio? Qual é o elemento? O elemento que marcará o fim do milênio é Satanás sendo solto novamente. Então, Jesus lhe prende aqui e depois de 1000 anos, Jesus solta novamente Satanás. E quando a pessoa lê na Bíblia Sagrada sobre esta solta, amarra, depois solta, amarra, depois solta. Mas por que não é amarrado de uma só vez e para sempre? Por quê? Muito bem, a Bíblia, Deus é justo, vou dizer assim, Deus é justo. Pelo que Satanás aqui deverá ser solto por algumas razões que nós vamos ver já na Bíblia Sagrada. Será solto aqui, para que só depois então é que ele seja banido para sempre, nunca mais e nunca mais. Então, por que Deus
amarra Satanás aqui, vem o período de 1000 anos, neste período de 1000 anos a paz, os animais vão perder aquele instinto feroz, igual o leão, onças, tigres, esses outros animais que têm um instinto muito feroz, a própria serpente, a própria cobra, também perderá aquele instinto feroz e serão animais como que domésticos. Não é? O leão vai pastar, diz a Bíblia Sagrada em Isaías, vai pastar com a ovelha. Quer dizer que em tempos atrás, em tempos idos, aí na altura de Adão e Eva, dá a entender que o leão pastava, igual o carneiro, igual o boi, comia capim, comia palha, enfim, dá a entender isto. Neste tempo do milênio haverá este tipo de paz, a natureza será restaurada, a terra será restaurada, a terra vai produzir em grandes quantidades. Agora preste atenção nisso. O homem no pecado, se nós olharmos aqui atrás, deixa virar assim, olharmos aqui para trás, na queda do homem, o homem no pecado, desde que Adão pecou, o pecado original de Adão entrou em nós. Não é matéria de hoje, só para nós termos uma ideia. Deixa-me colocar talvez aqui assim. Faça de conta que esta aqui é uma árvore. Aqui estão as raízes desta árvore. E aqui estão os troncos desta mesma árvore. Vamos desenhar assim. Aqui estão os troncos da árvore. Muito bem. Aí está. Para nós entendermos essa questão do pecado. Aqui embaixo, na raiz, se encontra o pecado original. O pecado original de Adão e de Eva. Por isso é que a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Além do nosso pecado pessoal, daquilo que nós podemos fazer contra Deus, em nós, em cada um de nós, existe aquilo que se chama de sementes do pecado original. Está em nós, isso flui em nós. Por isso é que todos nós nascemos debaixo do pecado, com exceção de Cristo. Por isso é que Jesus Cristo teve que ser como que implantado no ventre de Maria. Não nasceu de uma forma natural, igual nós nascemos, não é pela concepção, pelo ajuntamento de um homem e de uma mulher. Não. Jesus teve que ser implantado ali no ventre de Maria. Por isso é que nasceu sem pecado. Igual a Adão, na altura ou no início, quando Deus o havia feito. Igual a Adão. Ele tinha que vir na mesma dimensão de Adão. Tinha que nascer na mesma dimensão de Adão. Adão peca. E ele tinha que restaurar esse momento do pecado de Adão. Ele tinha que suplantar, tinha que ultrapassar isto. Então, todos nós nascemos já com o pecado em nós. Salmo 51, Davi, ele espelha sobre esta mesma questão. No Salmos de número 51, que eu quero dar um golpe de vista ali rapidamente, para vermos o que Davi disse no Salmos de número 51. Opa, um pouquinho atrasado aqui. Salmo 51, muito bem. Davi, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Ele reconhece o pecado pessoal, o pecado dele. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. E ele vai descendo, vai falar isso. Versículo 4, contra ti. Até no versículo 3, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Ele está a falar daquilo que ele sabe, daquilo que ele conhece. Agora está ali, versículo 5. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Não quer dizer que a mãe dele, para tê-lo, pecou. E por essa razão é que ele nasceu em pecado. Não. Ele aqui está a aflorar este elemento aqui. É que todo homem nascido de mulher nasce já com esta questão do pecado original. Pecado original que está aqui, pelo menos nas raízes.
nas raízes. Aí depois, todos que vieram, todos que se alimentam desta raiz aqui para cima, todos, têm esse mesmo elemento do pecado original. E os nossos frutos, os frutos que nós estivermos a produzir, por exemplo, por mais que sejam bons frutos, sempre precisará da atuação de Cristo. Precisará da atuação do sangue de Cristo Jesus para nos purificar, seja deste e seja daquilo que nós mesmos fazemos. Então, querido irmão, não existe justo na face da terra a seu próprio ver, olhar, pelo seu próprio entendimento. Não, nós nos tornamos justos por causa de Cristo. E Cristo Jesus, quando se manifestou, quando morre na cruz do Calvário, ele atua aqui, na raiz. É na raiz onde Jesus atua, para poder dominar, controlar aquilo que é o pecado original que Adão trouxe à humanidade. Isso é uma matéria muito boa de salvação. Em outras ocasiões, nós podemos, talvez, aprofundar um pouco mais sobre esta questão. Pelo que, aqui no milênio, todos terão este tipo de mal, porque todo homem nascido de mulher nasce em pecado. É pecado já aqui. Nasce. Então, todos aqui terão. Por isso é que todos nós temos essa tendência de mal, tendência de fazer o mal. Temos uma tendência, há em nós essa tendência de cair, tendência de fazer o mal. Por quê? Por causa da força do pecado original, criado mesmo por Adão e por Eva, em detrimento da desobediência que eles tiveram lá no Jardim do Éden. Então, esta tendência para todos que nascerem e entrarem aqui no milênio, todos terão. Todos terão essa tendência. Não significa dizer porque Cristo está aqui a reinar, agora todo mundo é santo, todo mundo não. A tendência do mal ainda se fará sentir aqui. Por isto é que Deus soltará Satanás. Para que motivo? Para tentar, testar todo o povo que estiver ali. Então ninguém será salvo para o céu de graça assim, não. É mesmo pela fé, não é? Pela fé em Cristo Jesus, porém vencendo aquilo que são as tentações, aquilo que são os males de Satanás contra a nossa vida. A semelhança de Adão. A semelhança de Adão aqui, todos nasceram num lugar calmo, de paz, natureza restaurada, tudo muito bem feito, e porém Deus vai permitir que Satanás seja solto para testar o coração destas pessoas. Então vamos lá, pela Bíblia Sagrada, muito bem, estamos a falar sobre Satanás ser solto novamente. Está no capítulo 20 de Apocalipse, do versículo 1 ao versículo número 6, fala da prisão de Satanás, da cadeia de Satanás, que aqui está. Fala de que Satanás é preso e entra de imediato o reinado de Cristo durante 1000 anos. Agora, do versículo do número 7 ao versículo do número 10, aí fala já deste momento que Satanás ele entra em cena. Versículo 7 diz assim: e acabando-se os 1000 anos, glória a Deus, irmão, tem que entender que tudo que estamos a falar mesmo baseado na Bíblia Sagrada. Acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Versículo 8 diz: e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog. Gog e Magog é exatamente isso, é o ajuntamento de nações, cujo número é como a areia do mar, para os ajuntar em batalha. Então o irmão pode ver que acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto para testar todo mundo, todos os países, todas as pessoas. Ele vai tentar a todos, ele vai conseguir. Está aqui na Bíblia Sagrada, aqui está. Ele vai conseguir arregimentar, juntar
milhares e milhares de pessoas para lutarem contra Deus. Novamente. Vamos continuar aqui. Versículo de número 9. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos. Isso novamente é a partir da cercarem Jerusalém. O arraial dos santos e a cidade amada Jerusalém. Mas desceu o fogo do céu e os devorou. Então Satanás é aqui exatamente. Novamente aqui. Então, Satanás faz o trabalho de juntar pessoas para lutarem contra Israel, contra Jerusalém, contra o reinado do próprio Cristo. Mostra isso, que Satanás mesmo é incorrigível. E é para todos que estão aqui notarem, e para nós como igreja que estaremos aqui a reinar em tronos, também sabermos de que Satanás sempre será mesmo Satanás. Não há cura para ele, não há cura. Então, vai juntar as multidões para aqui poder então fazer guerra. O que vai acontecer, diz a Bíblia Sagrada? Que desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava, agora olhe bem aqui já o final, o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Está aqui na Bíblia Sagrada, glória a Deus, o final de Satanás. Então, quando Satanás ser solto, o que ele vai fazer? Arregimentar pessoas que vivem, as nações todas que estão aqui neste milênio, para virem batalhar contra Israel, destruírem. Satanás tem uma raiva muito grande, mas raiva grande contra Israel. E em particular contra aqueles que servem a Deus. Satanás tem uma ira, Satanás não te gosta. Satanás não te gosta, Satanás não te gosta. Você que ama a Deus, que serve a Deus, que ora, Satanás não te gosta. Satanás também não me gosta, não me gosta. E glória a Deus, porque eu também não lhe gosto. E o irmão também, de certeza, que também não gosta. Ninguém põe na cabeça. Eu já vi pessoas a dizerem, pastor, quando eu era crente... Quando eu era ímpio, não conhecia Deus, parece que a vida era fácil, a vida era tudo a mil maravilhas, era só desejar isso e você já tinha, era pedir isso e de repente você recebia, mas desde o momento que eu aceitei a Jesus, pastor, a vida apertou, a vida está complicada, a vida está difícil, pastor, eu tenho que orar muito, eu tenho que orar e orar e orar, mas quando eu era ímpio, nada disso acontecia. É claro, querido irmão, se você está na mão dele, ele não vai te bloquear. Não, vai te bloquear no sentido de salvação, para você não ser salvo. Mas no dia que você saiu da mão dele, você se tornou inimigo, porque Satanás é inimigo de tudo aquilo que adora, que serve a Deus. Todos aqueles que servem a Deus se tornam automaticamente inimigos. E essa batalha só vai terminar, queridos irmãos, no arrebatamento para aqueles que forem arrebatados e aqui para aqueles que vão ficar no milênio, pelo menos, vai terminar aqui depois do milênio. Satanás, irmãos, tem uma raiva, mas é raiva séria. Raiva, mas uma ira quando ele ouve que este é crente, irmão. Se fosse depender de Satanás, nós estaríamos mortos há muito tempo. Mas glórias a Deus, porque temos Jesus, temos Deus que nos protege. Quantas vezes o diabo já arquitetou planos até maquiavélicos contra a sua vida? Quantas vezes? Quantas vezes Satanás já programou tua desgraça, tua morte, tua queda? Quantas vezes? Quantas vezes? O irmão não sabe o que falam de si, o irmão não sabe. O irmão não sabe o que falam a teu respeito na tua empresa, em alguns outros lugares. O irmão não sabe. O irmão não sabe o que os demônios tiveram instigar pessoas para poderem armar alguma cilada contra ti, se é na tua cadeira, na tua secretária, no teu gabinete, se é no teu carro, se é em algum outro lugar. O irmão não sabe. A verdade é que nós passamos em lugares que nós não vimos. Nós não conseguimos ver a batalha que existe mesmo aqui, bem próximo de nós, ao nosso redor. Há batalhas grandes.
Batalhas sérias. O irmão não enxergou ainda, o irmão não viu. Por isso é bom, quando sairmos de casa, sempre pedirmos a bênção de Deus. E quando voltarmos do serviço, da rua, de qualquer outro trabalho, agradecermos a Deus. Dizer, Senhor, obrigado por mais um dia. Porque nem eu vi, nem o irmão viu os demônios que estiveram ali nas estradas e amarraram a estrada para ser teu fim, para matar você. Ou o táxi onde o irmão estava, lá um demônio sentado que observava, vou fazer um acidente aqui, provocar um acidente, esse indivíduo tem que morrer. Tem que morrer. Há demônios que quando ouvem que você vai orar, entram em parafusos, entram em pânico. Vai, fecha. Deixa eu abrir um parênteses aqui para ajudar alguém. O irmão já notou que todo grupo de intercessão começa bem? Já notou isso? Todo grupo de intercessão nas igrejas começam bem, e muito bem. Janeiro, vai ver no fim do ano como é que termina. Termina 1 ou 2. Às vezes mesmo ninguém mais aparece, a não ser o próprio líder, por causa da responsabilidade tem que estar ali. Mas muitas das vezes, inclusive o próprio líder desaparece. Por que disso? Porque, irmão, quando você vai interceder por alguém, interceder, irmãos, é mais ou menos isso. Aqui está um indivíduo, vou fazer assim, não é em risca. Aqui está Satanás. Satanás está a lançar dardos malignos contra este indivíduo aqui, contra este irmão aqui, contra esta pessoa. Está a atacar e esta pessoa aqui está na iminência de perder algo, de perder vida, de perder negócio, de perder mesmo. Aí o irmão diz assim, eu quero ser intercessor. Muito bem, como intercessor, o irmão vai se colocar aqui, vai estar aqui. Logo, todas as flechas e todo o ataque de Satanás vem aqui. Se o irmão não estiver preparado, está apenas a orar no grupo de intercessão por emoção apenas, porque quer estar ali a transpirar também, de certeza absoluta, querido irmão, toda pessoa que é intercessora, passa por ataques e ataques sérios, seríssimos. É que Satanás começa a bloquear. Aquilo que era para este indivíduo aqui, começa agora a ser para si. E nós temos bons exemplos de intercessores na Bíblia Sagrada. E um deles que eu acho até que é o de chave, que é o exemplo-chave, é o exemplo de Abraão intercedendo por Ló. O irmão sabe agora os problemas que ele teve, ficar aqueles anos todos sem filho. Satanás é Satanás. Satanás é mesmo Satanás, adversário de tudo que serve e adora a Deus. Ele é contra tudo aquilo que adora a Deus, Ele é contra. Essa é a razão que muitos irmãos intercessores nas igrejas. E a outra grande tendência é de terminarem mal a intercessão. Aí depois começam a subir nos montes, não sou contra montes, não sou contra, mas eu ainda sou apologista de que o templo, a igreja, também é bom para nós passarmos ali tempo em oração. Pode chamar o pastor, pode conversar com o pastor, acertar uma data para estar na igreja, ali a orar durante algum tempo. Monte também pode ser bom, sim. Já quando mais novo, algumas vezes frequentamos montes também, sim senhora, mas depois mudamos um pouco, que para termos mais tempo na igreja, orar para aquelas cadeiras todas, parece loucura, mas não é loucura, orar para as cadeiras todas, abençoar a todos durante a noite, durante a madrugada, orar, Senhor, quem senta aqui seja abençoado em nome de Jesus, parece loucura, mas é exatamente o exercício da fé. Por isso é que muita gente que vai orar pelos montes e não só, deixam de ver a glória de Deus e começam a ver bichos na igreja, porque do lado do pastor tem uma cobra, e em cima do pastor tem um lagarto, tem um jacaré, começam a ter sonhos e revelações místicas. Não conseguem ver a proteção divina, a graça divina, não conseguem ver o agir de Deus. Eles na verdade, até não conseguem prever, dizer assim, olha, Deus mostrou que o assunto A, B e C, ou a reparação da igreja, ou a construção da igreja,
é sempre nas coisas espirituais de que Deus está me revelar que fulano é feiticeiro na sua vida. Mas é isso que está a estragar muitas igrejas. É isto. Porque teu pai mesmo que está a te embruxar, ao invés de juntar família, ao invés de ajudar esta pessoa a se firmar na fé para poder combater os males na sua família, na sua vida, o profeta que vem aí dessa intercessão vem para destruir, mas completamente destruir famílias e não só. Eu não vejo na Bíblia Sagrada Jesus com toda a graça que teve. Não vejo Jesus a destruir famílias. Não vejo Jesus a profetizar algo que prejudica a família, que prejudica a vida do indivíduo. Não. Por mais que haja bruxo, Jesus é maior. Não é isso que nós devemos até nos entreter, nos entreter da forma que Jesus vê a coisa. Como é que Jesus pode livrar o indivíduo? Glória a Deus. Eu espero que alguém me entenda. Porque é bíblico do que eu estou a falar. Você não vai ver Paulo a destruir família. Paulo foi um dos apóstolos que, pela graça divina, usou os 9 dons. Paulo, sim senhora, Paulo usou. Jesus usou todos esses dons, mas Paulo, dentre os discípulos, foi o outro elemento também que usou todos esses dons. Você nunca vai ver Paulo a destruir lares, a destruir famílias. Nunca vai ver. Nunca vai ver Paulo a revelar para a esposa de alguém, fica na igreja mesmo, ora, desobedece a teu marido, o diabo está com ele, isso é Satanás que está na vida dele, fica mesmo aqui na igreja. Pelo contrário, Paulo vai dizer, olha o que Paulo diz, até é bom mesmo nós lermos um pouquinho a palavra de Deus. Olha o que Paulo diz no livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo de número 7. É uma matéria que fala sobre os casais. Olha o que o Paulo diz aqui. Versículo do número 1. Eu vou pular assim alguns versículos. Ora, quantas coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse mulher. Paulo está dizendo assim, seria bom que o homem não casasse. Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem a seu próprio marido, para o homem não cair, estar aí atrás a pecar. Então que arrume alguém, procure alguém para casar, semelhantemente também a mulher. O marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. Versículo 5. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo. Olha bem. Por consentimento mútuo. Há pastores ou líderes que levam esposas dos outros para as montanhas e orar, sem elas consertarem com seus maridos, sem elas acertarem com seus esposos. Há mulheres que preferem deixar a Joaninha, a Mariazinha, a Joaquina, pequenas de 12 anos, de 15, 13 anos, a cuidarem do papá que fica em casa, porque ela resolveu ir no monte orar, quer achar quem é que está me embruxar, quem é que está me amarrar, quem é que está, isso é adivinhação, espírito de adivinhação, quer correr para descobrir quem é que ele está a embruxar. Sai, vai para o monte 3 dias, 4 dias, está lá em cima no monte, não consertou com o marido, não acertou com o marido muito bem, até talvez de forma presunçosa, de forma orgulhosa, contundente. Eu vou e quero ver o que você vai fazer. E vai orar mesmo, vai lá na montanha, fica aí uma semana com tal profeta, uma semana com tal pastor, e no entanto deixa a casa, deixa a família. Está a dizer Paulo que não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes à oração. Então, para alguém que é casado e pretende orar, pretende ir a um monte, à igreja, passar tempo em oração, deve fazer isso em concertação com o marido. Deve concertar com o marido, deve concertar com a esposa. Mesmo nós pastores também, ao sairmos, devemos concertar com a esposa que eu vou sair, pretendo sair para X dias. Se ela aprovar, vá na paz. Como é que Deus vai ouvir a oração de alguém que não consertou, que não deixou nada programado? Deixa o marido ao leu ou deixa a esposa ao leu, ali. Não tem como. Vamos continuar. O que vai acontecer? Satanás vos vai cirandar. É ali onde o diabo entra.
Aí de repente tem sobrinha em casa, de repente a sobrinha aparece grávida. Qual é o problema? Andou nos montes, o diabo entrou em casa, o diabo destruiu, pastor, o diabo, Satanás entrou, você mesmo permitiu o diabo entrar. Nós, muitas das vezes, permitimos Satanás entrar em nossas casas por negligência ou até mesmo por rebeldia. Versículo de número 6 diz assim: digo, porém, isto como que por permissão e não por mandamento. O que eu gosto em Paulo, é que há coisas que ele diz, assim diz o Senhor, e há coisas que ele diz, isso não é o Senhor, eu é quem estou a falar. Vamos continuar aqui. Versículo de número 7. Porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Paulo, nessa altura, não estava com esposa, mas a Bíblia nos dá a entender que era um homem casado. Não é porque, para ser fariseu, um mestre da lei, ele tinha que ser casado. Para fazer parte do sinédrio, ele tinha que ser um homem casado. Havia regras para isso. Talvez viúvo, possivelmente, porque a Bíblia não aflora muito a vida de Paulo. Continuando aqui. 8. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas. Olhe bem, agora é ele quem está dizendo. Digo eu, Paulo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar. Todavia, aos casados mando não eu, Paulo, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar. Ou que se reconcilie com o marido e que o marido não deixe a mulher. Mas olhe bem aqui outras partes mais interessantes. Ele vai dizer, mas aos outros, digo eu, Paulo, aos outros, quer dizer, os solteiros, não o Senhor. Mas aos outros, digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não deixe. Mas nós, às vezes, estamos a separar. Teu marido é o quê? Ela veio à igreja, aceitou Jesus, já estava a viver com aquele homem. Mas nós queremos separar porque o homem é ímpio. Não, já que você aceitou. Não, deixa ele, deixa. Deus vai te dar um outro. Queremos separar. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ele, não o deixe, porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra forma ou de outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparte-se. Paulo é bem claro nessas questões de separação e de junção de casais. Porque, neste caso, o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Agora eu quero mostrar aqui algo que nós estamos aqui a aflorar, que está no versículo de número, creio que no versículo do número 31. E os que usam deste mundo como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. É o que nós falamos na introdução. E bem quisera eu que estivesses sem cuidado, solteiro, olhe bem, o solteiro cuida nas coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. Qual é o trabalho de um solteiro? Sim, solteiro estuda, solteiro programe a vida daquilo que ele pretende lá à frente, pela formação, é claro, pelo preparo também físico, pelo preparo mental, preparo emocional. Mas se ele é crente, se está numa igreja, o solteiro deve cuidar das coisas do Senhor. Okay? Está na igreja, cuidar da casa de Deus. Está na igreja, cuidar daquilo que são os dons do Espírito Santo. O que é? Evangelizar, pregar, visitar, enfim. Cuida das coisas do Senhor. Vá à igreja, limpa a igreja, vá lá. Hoje os solteiros só querem pregar e cantar. Não. Tem aqui orientação de Paulo. Cuida das coisas do Senhor em como há de agradar o Senhor. Mas, versículo 33, o que é casado cuida nas coisas do mundo em como há de agradar a mulher. Versículo 34, a diferença entre a mulher casada e a solteira. A solteira cuida nas coisas do Senhor, na igreja,
as aulas, a escola bíblica dominical, o templo, a decoração do templo, a arrumação do templo. Isso é para os solteiros. Nós é que hoje mudamos muita coisa ali. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida nas coisas do mundo, em como há de agradar o marido. Olha só, Paulo é claro. Então, fico muito admirado às vezes com muita mulher que o dia inteiro é na igreja. Segunda-feira está na igreja, terça está na igreja, quarta está na igreja, quinta foi visitar, sexta-feira foi no óbito, sábado veio na igreja, domingo está... Essa não é a forma. A fórmula de como manter espiritualmente sua casa, seu lar. A mulher casada, ela não pode deixar sua casa ao leu, a outros para fazerem o trabalho e ela a vida inteira na igreja. Mas que tipo de problema é esse? Que Deus não está a conseguir ouvir e responder, que te faz ficar a vida inteira na igreja. A mulher casada, a irmã tem marido, mesmo que for ímpio, mesmo que for um marido que não é crente, é teu dever estar ali. Depois de tudo bem feito, é que deve sair para outros trabalhos da igreja. Não é igreja primeiro e depois família. Não. Primeiro Deus. Deus. Não, Deus não é igreja. Não é o templo, parede. Primeiro Deus. Você adora a Deus, você serve a Deus em qualquer lugar, em casa, em todo lugar você adora, você serve a Deus. Primeiro Deus, depois família e depois igreja. Essa é a pirâmide daqueles que devem servir e querem servir a Deus em espírito e em verdade. Primeiro Deus, depois de Deus, família, depois da família, igreja. Deixa levá-los. Bom, não é assunto de família, mas... não sei, o Espírito de Deus está assim a encher a minha mente aqui, com algumas palavras, possivelmente alguém nos está a assistir e precisa ouvir um pouco sobre esta mesma questão. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo de número 8, primeiro livro de Timóteo, capítulo 5, versículo 8, olha o que diz assim, mas, se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o ímpio. Oh Deus, nos livra disso. Que Deus nos livra disso. Que Deus nos separe disso. Então, os intercessores começam a ter problemas nesta área conjugal. Problemas sérios. Seríssimos. O diabo aperta mesmo, o diabo fecha as portas, o diabo como todo intercessor, quando começar a orar, deve saber que o irmão está a ir para um campo de batalha. E não é para ser alguém que fica aí na caserna a preparar comida, não. É mesmo da infantaria, é mesmo aquele grupo da linha de frente, são os intercessores. Pelo que Satanás vai tentar de todas as formas os intercessores. Vai tentar, vai mexer, vai mesmo lutar para poder destruir. Mas glórias a Deus, porque aqueles que estão firmados em Cristo, de certeza já têm a vitória em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Glórias ao nome do Senhor Deus Pai Todo-Poderoso. Então, primeiramente, Satanás será solto para provar os que nasceram no milênio. Todos que nasceram aqui no milênio serão testados por Satanás. Segundo, Satanás será solto mesmo para Deus revelar o coração humano em detrimento do pecado original. O coração humano sempre tem tendência para o mal, sempre tem tendência para cair. Terceiro, Satanás será solto mesmo para nós podermos ver que uma pequena liberdade que Deus lhe concede, ele não consegue se converter, não consegue se arrepender, não consegue
estar no seu devido juízo. Não. É mesmo para provar que Satanás é sempre Satanás. Ele vai sempre lutar para destruir tudo aquilo que é de Deus, tudo aquilo que louva e adora o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Então, voltando aqui à matéria, no versículo do capítulo 20, versículo 7 ao versículo 10, este enganador será solto por algum tempo. É mesmo um tempo muito, muito curto. Quantos anos, pastor? A Bíblia não fala. A Bíblia não fala. Porque quando ele tentar arregimentar todas as nações para lutarem contra Israel, fogo do céu descerá. Vamos lá para o versículo de número 7, não é novamente, que vai então parar e travar a ação de Satanás na vida de todos. Ele vai promover essa guerra chamada Gog e Magog. Espero que o irmão esteja a entender até aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos continuar. Agora, vamos para o bloco a seguir. Tão logo o fogo do céu cai e destrói Satanás, pastor, o que vai entrar? Entrará de imediato aquilo que nós chamamos de trono branco ou o juízo final. Irmãos, no juízo final, todos que morreram desde Caim. Por que o pastor sempre fala sobre Caim e não sobre Adão e Eva? Bom, subentende-se pela Bíblia Sagrada que Adão e Eva depois acharam o caminho para Deus. Como assim, pastor? Como é possível? Sim, porque os filhos que são Caim, Abel, Sete e outros filhos e filhas que eles tiveram, para aprenderem como é que se agrada a Deus, teve que ter alguém para ensiná-los. Teve que ter alguém. Como é que se agrada a Deus? Os dois filhos, Caim e Abel, aprenderam. Aprenderam de quem? Obviamente, dos pais. Então, dentro do ramo da teologia e não só, disse que Adão e Eva têm seu espaço também na eternidade com Deus, em detrimento dos procedimentos de seus filhos. Como é que Caim vai pegar os produtos da terra? Vai pegar o feijão, a mandioca, a batata, vai pegar tudo que é produto da terra e levar como sacrifício a Deus. E Abel, que era pastor de animais, pegar o melhor que tinha e trazer. Onde é que está a diferença entre Caim e Abel? Por que Deus não ouviu a oração de Caim, mas ouviu a oração de Abel? É simples, irmão. É muito simples. Muito simples. Abel procurou o melhor, o mais bonito, o melhor que ele tinha. E entregou a Deus. Sacrificou a Deus, dizendo, o que eu tenho te pertence. Caim pegou aquilo que é tudo que é resto. É que ele foi buscar tudo à toa, tudo atrapalhado. É que ele foi buscar. Deus não aceita resto. Deus aceita de nós o melhor. Por isso, se o irmão está a trabalhar na obra de Deus, faça o bom, faça o melhor possível. Luta para fazer os trabalhos de forma agradável e com excelência. Não apenas de qualquer jeito e de qualquer forma. É isso, é ali onde está a diferença. Um tinha o coração de agradar a Deus com o melhor. O outro, Deus qualquer coisa serve. Enfim, Deus mesmo sabe, o Senhor sabe. Vai, pôs ali e é isso. E Deus reprovou. E por causa disso, e como é que eles souberam que Deus está a ouvir a oração de um e a oração do outro? Bom, há algumas questões teológicas também debatidas, isso nas academias teológicas. Para alguns, se o fumo subir direto, em linha reta, Deus agradou. Para alguns, se o fumo do sacrifício estiver a se espalhar, Deus não se agradou. Bom, é uma das, mas existem outras também. Portanto, Deus não se agradou daquilo que Caim ofereceu a Deus. Deus não se agradou, não me agradei disso. Prefiro essa oferta aqui, porque é de coração. Não é o resto que você está fazendo aqui. Muito bem. Então eu digo que desde Caim, até neste dia aqui,
Quando Satanás ser já amarrado para sempre, jogado no lago de fogo e enxofre, onde está o anticristo e o falso profeta, onde estão? Ali, todos estes ressuscitarão aqui. Não está a se falar mais de ressuscitar crentes. Os crentes ressuscitaram aqui, quando a grande tribulação entrou. Foram ressuscitados e subiram. Os crentes, os cristãos. Agora, todos aqueles que morreram sem Deus, mas aqueles que morreram no milênio, irão ressuscitar aqui. Vamos para a Bíblia Sagrada. Versículo 11 do capítulo 20. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos. Muito bem. Grandes e pequenos. Não está a falar de baixinhos e altos. Está a falar dos poderosos. Desde os poderosos. Os grandes homens. De todas as esferas sociais. Grandes e pequenos que estavam diante do trono. E abriram-se os livros. E abriu-se outro livro que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. É que não haverá escapatória, querido irmão. Não haverá. Não haverá escapatória. Não tem como. Não. Deus é injusto. Estou aí para o inferno. E saiba, querido irmão, que o inferno foi feito para Satanás. Exclusivamente para Satanás e todos aqueles anjos que desobedeceram. Então, o homem que vai parar no inferno vai de bandeja, vai mesmo assim de graça. Não foi feito para ele, mas, ok, não obedeceu a Deus, não creu no sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário, vá para o inferno. É lá mesmo onde vai. Pelo quê? Todos os mortos serão ressuscitados e haverá agora um livro, ou dois livros, que se abrirão. Abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. Eu já vou falar um pouquinho sobre isto aqui, que é o da vida. No entanto, ninguém vai ser lançado no lago de fogo e enxofre sem primeiramente passar por um julgamento. Deus é justo. Então, pastor, haverá salvação aqui? Não, não haverá salvação. Possivelmente para aqueles que morreram aqui no milênio, aqueles, possivelmente. Mas todos que morreram desde Caim, que vieram ao longo da história da civilização, todos que morreram sem Deus, todos irão ressuscitar aqui para serem julgados, para não dizer Deus é injusto, não me ouviu. Não. Deus é justo. Agora, não interprete isso de forma humana, porque de forma humana é uma fila enorme e cada um estar ali sentado para poder receber a sentença. Está à espera. Quantos dias isso vai demorar, pastor? Quantos dias? Não pense, Deus tem formas. Se hoje o homem, para eles conhecerem o irmão hoje, só um chip que querem colocar aqui assim, só um chip. Você passa aquilo em algum leitor de raio-x, enfim, passa aquilo, logo de imediato aquilo te dá a informação toda de quem você é, o tipo de sangue, teu nome, quantos metros de altura, a idade, teus pais, te dá o histórico completo, somente por um chip. Isso é o homem que está a fazer. E Deus? Não será necessário estar ali horas e horas. Deus é Deus. Deus é Deus. Desse trono, o trono branco, Jesus sentado sobre o trono. Branco fala de pureza, de santidade e de justiça. Está ali sentado. Cada um virá, porque vão se juntar todos. Eu e o irmão estaremos, aqui está o trono, estaremos em volta do trono, todos aqueles que morreram, a assistir Satanás a ser jogado no lago de fogo e enxofre, onde já lá estão o anticristo e o falso profeta. Assistiremos também todos aqueles que vão ressuscitar ímpios
para serem julgados, irmãos. Isso vai doer para cada um de nós. Por isso, irmão, é bom pregar. Eu vou já falar sobre isso aqui daqui a pouco. É bom pregar a palavra. Vamos continuar. E deu o mar os mortos que nele havia, versículo 13. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, quer dizer, aqueles que já foram para lá. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Como assim a segunda? Vai morrer, pastor? Não. Morte é separação. Morte física é a separação da tua alma do teu corpo. Se a tua alma se separar, o irmão morre. O irmão morreu. Se o teu espírito sair de si, o irmão morreu. Morre. Por isso tem gente que às vezes sonha e diz, eu fui no lugar X, minha alma saiu e foi... Se isso aconteceu, o irmão morreu. Não é que a tua alma saiu. Tua alma, teu espírito tocou apenas em algo que está na eternidade, ou algo que está nessa atmosfera. Tocou em algo. No dia que teu espírito sair do irmão para vaguear e andar da casa dos outros, o irmão morreu. É morte. Agora, a morte espiritual é quando Deus se separa completamente do homem. Quer dizer, não há mais remédio, nunca mais ouvirei vocês, nunca mais. É para sempre, estão separados para sempre. É a morte espiritual do qual a Bíblia nos está a falar aqui. A primeira morte é a física, a segunda é a morte espiritual. Deus se separar de vocês, sofrer para todo sempre. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Pastor, então está dizendo aquele que... É claro que há alguns que morreram no milênio aqui ainda poderão ser salvos. Porém, todos os ímpios, completamente todos, ali não tem como, serão lançados no lago de fogo e no lago de fogo e também enxofre serão lançados ali. Que tristeza, que tristeza. Agora, qual a maior tristeza, querido irmão? Será eu e o irmão, nós assistirmos os nossos primos, os nossos avós, talvez os nossos pais, talvez os nossos irmãos, talvez os nossos melhores amigos, talvez os nossos vizinhos, assistirmos eles a serem julgados e a serem arrastados. Ele está ali, eu estou a olhar para ele e ele está a olhar para mim. E ele está a dizer, você nunca me falou do amor de Deus. Você nunca me falou. É você ver teu melhor amigo. É você ver tua mãe, que você sempre negou de falar da palavra. Ou ver teu pai, ou ver teu filho, que o irmão apenas quando cresceu, você se vira, nunca mais falou dele da palavra. Ou ver ainda teu sobrinho, que você tanto ama. Teu melhor amigo, tua melhor amiga. Ou ver ainda o irmão da igreja do coral. Ou ver ainda alguém tão especial para si. Ou ver um famoso que você teve a oportunidade de pregar, mas não pregou. Ver um artista, ver um político, ver alguém que você não teve oportunidade de pregar, ou tiveste oportunidade, mas negligenciaste. Irmãos, naquele dia, você vai chorar, você vai estar, meu Deus, salve ele, por favor, salve ele, salve. De repente, não, teu nome não está aqui, vá ser lançado no lago de fogo e enxofre. Será triste. Mas Deus é justo. Não há batota. Não há caminhos curtos. Não há como entrar se apoiando em alguém, porque eu conheço fulano. Não haverá corrupção. Não haverá mentira. Não haverá injustiça. Será mesmo um trono branco, onde a justiça de Deus, cada pessoa que for lançada no lago de fogo e enxofre, vai bem consciente, extremamente consciente, de que não, eu falhei, reconheço que eu falhei. Andei com aquele indivíduo ali que nunca me falou da palavra, andei com ele. Já imaginou? Está a ser puxado, arrastado para o lago de fogo e enxofre, está a gritar teu nome, fulano, você nunca. Prega a palavra. Ensine a palavra. Vamos aí para outros textos bíblicos para nós falarmos um pouco sobre isso. Nós também
iremos assistir o julgamento dos anjos. Onde é que está, pastor? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 3. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes à vida. Em outras palavras, eu e você estaremos ali para assistir os anjos, todos os anjos que acompanharam Satanás, Lúcifer, naquele dia. Nós vamos assistir um por um, todos aqueles demônios ali, todos eles a serem julgados. Nós participaremos. Paulo está dizendo, não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Nós iremos. É Deus que nos vai dar esta graça e esta grande oportunidade. Muito bem, para eu encerrar esta matéria aqui do trono branco, deixai-me levar a sua atenção para o livro de Ezequiel, profeta Ezequiel. Muito bem, vamos começar no capítulo 3 do profeta Ezequiel, depois pularemos para o capítulo do número 18, a responsabilidade. Eu admiro muito os jovens que gostam de ganhar almas, não para se autopromoverem, não para demonstrar que ganharam almas, porque uma coisa é distribuir folhetos, uma coisa é convidar alguém para a igreja e outra coisa é você treinar, discipular o indivíduo até crescer, até o nível. Ou ainda às vezes maior, igual Paulo e Barnabé. Paulo foi discipulado, teve como mestre Barnabé, e Paulo cresceu mais do que o próprio Barnabé. Isso acontece. Todos os professores na sala da aula ensinam os alunos crescem mais do que os professores, têm mais oportunidades do que os professores. Portanto, admiro bastante todos aqueles que de facto ganham almas para Deus. Jovens que destemidamente, sem medo, sem temor, saem com camisolas escritas Jesus e a salvação, entram no meio de jovens que estão ali a jogarem aquelas batotas, a gastarem dinheiro à toa, a beberem, entram naquelas barrocadas de bebida, enfim, e anunciam a Jesus. Entram, vão aí em alguns lugares onde o prostíbulo está em alta, entrarem ali, pregarem para aquelas jovens, aquelas moças, pregarem para aqueles senhores e dizer que Jesus é Senhor. E acordarem de madrugada, 5 horas da manhã, enquanto os bailes, as discotecas estão a encerrar, estão a fechar, ele lá fora, às 5 da manhã, a pregar Jesus. Sim, estão a sair da festa com os sapatos da mão, todos desfeitos, make-up todo estragado, e ele está ali a dizer, Jesus te ama, Jesus. Sim, respeito. Os que entram nos táxis, e dentro dos táxis anunciam o Evangelho. Jesus é Senhor, que Deus te abençoe. É exatamente isso. Os que entram nos autocarros e dentro do autocarro, em voz audível, cheia de autoridade, Jesus é Senhor. Sim, senhora. Os que vão nos mercados, nessas praças informais e ali dentro criarem barracadas e pregarem Jesus é Senhor. Irmão, Jesus tem que ser a nossa bandeira. Jesus tem que ser o nosso baluarte. É Jesus Cristo. Se for Jesus, irmão, se Jesus estiver em ti, dentro do teu coração, mesmo no serviço, teu chefe vai ser evangelizado. Você vai evangelizar teu chefe. Mesmo em qualquer lugar, onde você estiver, para ter oportunidade. Eu me lembro que até hoje ele ainda faz isso, porque há algum tempo atrás, 2017, creio eu, tive a oportunidade de viajar com ele e eu vi que ele faz isso. O reverendo Daniel Antônio, da Assembleia de Deus Pentecostal, ali, creio que Maranata, no Ambo. Eu admiro aquele mais velho, porque o mais velho já está lá a subir para os 70, 80 anos de idade. 70 e alguma coisa, creio eu. É um mais velho. Mas é mais velho mesmo, mais velho, só que cheio de energia, muito dinâmico. Todo lugar que ele vai, ele leva pacotes de folhetos. E eu estava a viajar com ele no aeroporto, nós sentados, ele saiu, de repente vimos, sumiu, desapareceu. E ele foi, afinal de contas, estava a distribuir folhetos e a pregar.
ia pregar. Depois do check-in, na sala de embarque, nós estávamos ali. É ali onde ele estava, distribuir, a pregar. Até que entregou o folheto em um senhor que é muçulmano. Muçulmano, não pego nisso, não pego nisso. E ele calmamente, controlar e anunciar a Jesus. Eu achei interessante. Está no carro, nos controles daqui de Luanda para Kwanza Sul, há vários controles. E ele distribui folhetos nos controles da polícia. Ele distribui para cada homem da polícia, distribui aquilo. Chamou minha atenção, não apenas atenção, desafiou meu coração a esse nível. Eu não posso ficar um mês inteiro sem ganhar almas para Jesus. Tem que ganhar almas. Não é só pregar no domingo, fazer o convite, não. De forma individual, aquele evangelismo pessoal. Aquele evangelismo que você quem vai. Não é necessário ser a massa, o grupo, enfim. Querido irmão, quer ser uma bênção para Deus? Não. Se posiciona. Se posicione. E ganhe vidas para Cristo, que cada domingo o irmão arraste alguém, leve alguém. Hoje há muita gente decepcionada com pastores e com a igreja. Isso é verdade. Temos que dar mão palmatória, sim, é verdade, porque há muitos a falharem, a cometerem erros crassos. Erros que dá vergonha até mesmo. Dá vergonha de ver um indivíduo a sujar o nome dos outros, um indivíduo sem equilíbrio. Isso fere, isso dói. É verdade, porém, deixa a justiça de Deus com esse homem, com esse pastor, com esse líder. Deixa a justiça de Deus. Faça o teu trabalho. Por quê, pastor? Vamos lá para a Bíblia Sagrada, porque depois disso encerramos aqui. Vai dizer assim, capítulo de número 3, versículo de número 17 em diante. Diz assim, Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Atalaia é quem? É vigia. É uma espécie tipo de segurança, é aquele que fica numa torre e começa a controlar, a vigiar todos aqueles que estão a se aproximar. Eu te dei como atalaia sobre a casa de Israel. A Deus nos deu o mundo. Como é que o pastor sabe disso? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, em diante recebereis poder, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, na Judeia, em Samaria e nos confins da terra. Jerusalém é a nossa casa. É a nossa família. Jerusalém, Judeia são os nossos vizinhos. Samaria é outra província, é um outro bairro. Samaria, confins da terra, é você sair por Angola fora, sair pelo mundo afora, pregar o evangelho, pregar a palavra. Então, continue aqui, versículo de número 17 ainda, parte B. E tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. 18. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Por isso é que passaremos no tribunal de Cristo, e por isso é que aqui muitos de nós vamos chorar. Sangue de muita gente. 19. Mas se avisares o ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livrastes a tua alma. Já pregaste para ele. Não quer, sacode e avança. Continuando. 20. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça, aquele irmão que desviou, aquela irmã que se desviou dos caminhos de Deus, e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Porque não avisando tu, no seu pecado morrerá, e suas justiças que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão requererei. O irmão consegue notar aqui que é um ímpio. É alguém que é justo, que aceitou a Jesus, cantou, pregou, ensinou na escola bíblica dominical, cantou no grupo coral, serviu como protocolo, evangelizou, fez programa, de repente desviou. E o irmão não volta para conquistá-lo, trabalhar,
E esses dão trabalho de verdade, dão muito trabalho, dão mais trabalho do que o ímpio. O justo que se desvia, irmãos, dá trabalho sério. E às vezes se desviou por causa do comportamento de um irmão, desviou-se por causa do comportamento de um líder, desviou-se porque ouviu ou tomou conhecimento de algo errado, desviou-se porque alguém lhe feriu, alguém lhe magoou, porque hoje tem muita gente nas igrejas que estão a ser feridas pelos líderes. Portanto, desviou-se. Agora, nós devemos ir atrás para evangelizá-lo novamente, reevangelizá-lo, trazê-lo novamente aos pés da cruz, aos pés de Deus. A Bíblia diz, se ele não aceitar, porque não avisando tu, quer dizer que o crente não foi lá buscá-lo, no seu pecado esta pessoa morrerá. E tudo o que ele já fez na igreja, na obra de Deus, tudo o que ele já fez, diz a Bíblia Sagrada, não virão em memória, aqui nesse dia do trono branco. Não, eu já evangelizei, eu já preguei. No livro estará apagado, não virá em memória, não será lembrado. Mas o seu sangue da tua mão requererei, porque morreu fora de Deus, fora de Deus. Como morreu fora de Deus o sangue dele, o irmão que teve a oportunidade de pregar novamente, não, foi o irmão ainda que foi colocar mais brasa. Oh, é o irmão fulano que te fez isso. Oh, eu lhe conheço, eu sei, é ele mesmo, ele faz isso. É você que está a colocar mais lenha ao invés de resgatar o irmão. É o irmão que está a aguçar mais, a acrescentar a fogueira, ao invés do irmão baixar a fogueira. De certeza que o sangue desta pessoa, Deus te vai cobrar. Você pode ser salvo, mas aqui, irmão, irmão vai chorar de ver aquela pessoa que você deveria ajudar, da forma correta, caminhar para o inferno, quando o irmão está aqui no bem bom com Deus. Vamos continuar. Versículo 21. Mas avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livrastes a tua alma. Muito bem, vamos agora para o capítulo 18. Já estou lá, já encontrei o capítulo 18. Versículo 4 diz assim, eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. E aquela segunda morte que nós lemos em Apocalipse. Vamos lá, pule para o versículo de número deixa eu ver aqui onde eu estou para pular um pouco mais. Versículo 20. Eu não pude ler tudo isto em casa com mais tempo. Com mais vagar o irmão poderá ler. Versículo 20. Tem aqui boas informações para aquele que quer crescer na graça. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas, se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. Com Cristo, neste caso. 22. Se todas as suas transgressões que cometeu, de todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele, pela sua justiça que praticou, viverá. Então, se é um ímpio, mas um ímpio, aquele ímpio terrível, por isso é que nós não entendemos o plano de salvação. Pastor, como é que pode ser um assassino? Pastor, assassino, matou alguém que eu amava, pastor. Hoje está dirigindo coral na igreja, pastor. Não estou a entender, pastor. É exatamente isso. O processo de salvação é um ato de graça divino para o homem. Se ele se converter, tudo o que ele fez no passado não será lembrado. Deus apaga. Apaga, mas apaga. Nós é que temos espírito de cachorro, de desenterrar aquilo que já está enterrado. Nós, homens, é que temos esse espírito. Temos esse espírito. É um irmão que pecou, foi à disciplina, cumpriu a disciplina,
está salvo, Deus recuperou, está recuperado, está aí a andar na fé, enfim, aqueles que se acham mais santos na igreja, que nunca escorregaram nem vão escorregar porque são melhor do que Jesus, aí começam a instigar, a dar sinal no outro, cotovelado, olha, aquele irmão que eu te falei, que caiu com aquela irmã, tá ali, olha, tá a passar, mas não olha, finge que você não está a ver, finge, está a passar, não olha, esse aí, armado, ele. Nós é que temos esse tipo de sentimento, esse tipo de comportamento baixo, medíocre, sujo, imundo. Somos nós que temos esse tipo de sentimento, de cavar aquilo que Deus já enterrou na vida do... Nós temos problemas de perdoar o que Deus perdoou. Essa é a síntese. Temos problemas de perdoar o que Deus perdoou. Há muitos irmãos que foram perdoados, mas nós não perdoamos. Há muita gente na igreja que Deus já perdoou, mas nós não perdoamos. Porque como é que acontece o perdão? Você vai, confessa o perdão. Quando você confessa, na verdade, só o fato de você dizer, eu vou ter com o pastor e vou lá, vou confessar, só o fato de você pensar assim, já está perdoado. E quando você chega e confessa, tem que confessar por quê? Porque, irmãos, é ferida, e vai precisar de remédio. Não há ninguém que, numa ferida crônica, sozinho em casa, que vai fazer os curativos. Não, tem que procurar um enfermeiro, tem que procurar profissionais da área para poder ajudar a sanar aquela situação, aquela ferida crônica. Então, nós vamos ao pastor, nós vamos a algum líder para nós confessarmos, a fim de recebermos remédio próprio, a fim de também podermos ultrapassar outras tentações que virão semelhantes a essa que nos fez cair. Por isso é que é bom confessar. Quando você chega ao pastor e abre o teu coração, Deus já te perdoou há muito tempo. Agora, o grande e maior problema é quando pastores pegam o problema de irmão, do fulano, e levam no púlpito. Não, esses ainda não estão amadurecidos. Não estão amadurecidos. Não estão. O coração do pastor tem que ser igual ao sepulcro. Tudo que entra ali apodrece, já não sai. O coração do pastor tem que ser igual àquele sepulcro lá do cemitério, onde se enterra e ninguém mais vai cavar. É isso que deve acontecer. Há muita gente que não confessa por nossa culpa. Não se abrem por nossa culpa. As meninas vão lá na mamá fulana comentar e falar, olha, eu mesmo cometi um grande erro, estive grávida, mandei sacar, enfim. Ela já sai como testemunho, vai usar isso como testemunho ou como ilustração de mensagem. Está amarrado em nome de Jesus. Pastor, as cordas acabaram, não há problema, vamos continuar a queimar em nome de Jesus Cristo. Essa não é a atitude de cristãos. Você nunca vai ver Jesus, mesmo até na cruz, naquela agonia, aquela luta. Já imaginou? A cambria tomou conta dos seus pés, do seu corpo, o corpo todo dilacerado, rasgado, está sendo pendurado nu, o sol está a esquentar. Caveira, lugar de caveira, é mesmo lugar onde há lixeira, onde há lixo, onde há coisas mortas ali que não foram enterradas. As moscas a tomarem conta do seu corpo, o ouvido, e ele não pode nem coçar, não pode nem virar de um lado ao outro, não pode nem coçar aqui, coçar o corpo, não pode, porque está preso. Olha só o sofrimento de Jesus, mesmo naquela agonia da cruz do Calvário, Jesus nunca expôs o pecado de ninguém, nunca expôs a fraqueza de ninguém, nunca expôs o problema de alguém. Pelo contrário, resolveu e solucionou problemas de pessoas que estavam a sofrer naquele momento. Oh, quão grande é o amor! Por isso é que cantamos o hino da harpa 200. Quão bondoso o amigo é Cristo. Quão bondoso. Não há melhor amigo do que Jesus. Nos conhece verdadeiramente, conhece quem nós somos, porém, nunca jogou em nós, no nosso rosto, em nossa cara, a nossa fraqueza, a nossa tristeza. Nunca fez isso. Pelo que também eu e o irmão nunca caiamos nisso, em nome de Jesus. Vamos continuar aqui para terminar. 22. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele, pela sua justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? É Deus que pergunta. Será que eu desejaria eu que o ímpio morra assim, diz o Senhor Jeová? Não desejo antes que se converta dos seus caminhos
e viva. Irmão, continue essa leitura em casa, que é uma leitura muito importante, é chave para nós podermos aprender como é que se trata de assuntos de irmãos que caem, que falham, e como é que deve ser a minha postura, a minha posição para outros também ali na igreja. Portanto, todos nós iremos assistir, mas aqueles que ressuscitarem irão passar pelo trono branco. Depois disso, serão jogados no lago de fogo e enxofre, igual nós já vimos. Todos serão jogados aqui no lago de fogo e enxofre, para depois então surgir um novo céu e uma nova terra. O pastor está dizendo o quê? Que assim nós estamos a terminar o nosso plano escatológico. Vamos lá para o livro de Apocalipse. Novamente. No capítulo 20, versículo 11 ao versículo 15, é exatamente isto. 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, e esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago do fogo. Aqui exatamente, lançado. É o inferno, enfim, todos serão lançados no lago de fogo e enxofre. E capítulo 21, os novos céus e a nova terra. Haverá uma reestruturação completa. Eu posso ver, meu entender assim, humano, fraco, posso ver que Deus vai recomeçar tudo novamente aqui. Aquilo que Adão e Eva estragou lá no Jardim do Éden. Aqui nessa terra, a Bíblia diz que haverá novo céu e nova terra. E vi um novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém. Por isso é que ninguém vai à Nova Jerusalém. Os que partem agora estão no paraíso, em algum lugar que Deus tenha preparado. Paraíso. A nova cidade, irmãos, subiremos todos de uma só vez. Que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Por isso é que vamos chorar, eu estou a dizer aqui. Não vamos chorar, não vamos chorar. Deus não vai ter que tirar lenço, não é para... Ele está aí, limpa a lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Versículo 5. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais, está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, e aos descrentes, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos devassos, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Estamos a ver aqui a confirmação bíblica daqueles que vão descer aqui. Que tipo de pessoas são essas? Ali está. Depois disso, do versículo 9 ao versículo de número 27, falará da nova Jerusalém, do novo céu, o que vai acontecer no novo céu. Versículo 22 vai dizer: e nele não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol, nem de lua,
para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado e o Cordeiro é a sua lâmpada. Versículo 25. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ele trarão a glória e honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Glória a Deus. E depois disso vem o capítulo de número 22, onde João continua ainda a ter a revelação. E por último, então, ele vem com as promessas finais e conclusões. Versículo 11. Quem é justo, quem é injusto, faça injustiça ainda. Estas são as conclusões de João depois de ter a visão toda completa daquilo que será o fim dos tempos. E quem é sujo, quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Versículo 12. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. 13. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, aqui na graça, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros. Não está a falar de cães, esses cães que nós temos ali, o melhor amigo do homem, não é? O animal doméstico. Não está a falar disso. Está a falar dos cães no sentido literal, no sentido figurativo, de que o cão sempre é aquele... Está a falar do desviado. O cão é sempre aquele que, quando lança, vomita, o cão volta a comer novamente o próprio vômito. Então é um desviado. Aceitou a Jesus, vomitou tudo que ele lhe cheira, saiu, andou com Jesus e depois volta novamente e come aquele vômito. Novamente. Aí vai. Os feiticeiros e os que praticam, e os homicidas, os que se prostituem, deixa eu ler bem, e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos justificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. E continua até o versículo de número 21. Querido irmão, que Deus lhe abençoe. Terminamos esta matéria de escatologia. Eu espero que tenha sido uma bênção para si. Foi uma bênção para nós e um desafio falarmos e tentarmos resumir ao máximo. Quer dizer, de tudo aquilo que é a matéria, nós falamos, creio eu, que uns 10, uns 15%. Que Deus abençoe a todos. Eu vos amo. Acima de tudo, Jesus nos ama. Que Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, que Deus abençoe seu ministério, que Deus abençoe seu trabalho, que Deus abençoe todas as coisas que param em suas mãos, que Deus prospere, que isto prospere, que isso cresça em nome de Jesus, que cresça em ti o desejo de ganhar almas, que cresça em ti o desejo de viver uma vida de santidade, que cresça em ti o desejo de servir a Deus em espírito e em verdade, que cresça em ti um coração novo, um coração renovado, um coração que busca, que ama, que adora ao Senhor Jesus Cristo, independentemente das situações, com doença ou sem doença, que adore ao Senhor, com problemas ou sem problemas, que adore ao Senhor, com lutas ou sem lutas, que adore ao Senhor, com apoio ou sem apoio, que adore ao Senhor em nome de Jesus. Pai, abençoa meu irmão, abençoa minha irmã, estenda a tua mão, abençoe, Senhor, este filho na fé, abençoe este obreiro, abençoe esse ministro, abençoe esta família, agora em nome de Jesus. Pai, eu oro como teu servo, crendo de que o Senhor está no controle
controle de todas as coisas. Abençoe a Angola, Senhor, e abençoe o mundo também. Estenda a tua mão poderosa e esteja conosco. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, nosso bendito Pai, esteja com cada um de nós, desde agora e para todos sempre. E todos dissemos amém e amém. Até sexta-feira, mesmo horário. Deus abençoe em nome de Jesus.